Há mais de 2000 anos, em uma pequena região do Império Romano chamada Palestina, começou a se desenrolar uma história que mudaria para sempre o curso da humanidade. 4 homens extraordinários, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram de perspectivas únicas os eventos extraordinários que testemunharam ou que lhes foram cuidadosamente relatados por testemunhas oculares. Suas narrativas, conhecidas como os Evangelhos, não são simplesmente biografias históricas, mas proclamações de fé sobre a pessoa mais influente da história, Jesus de Nazaré. O mundo em que Jesus nasceu era um caldeirão de tensões políticas, religiosas e sociais. O Império Romano dominava com punho de ferro, impondo pesados tributos e mantendo a paz através da força militar. Os judeus, povo escolhido de Deus, viviam sob ocupação estrangeira, aguardando ansiosamente a chegada do Messias que os libertaria. Entre as colinas da Galileia e as ruas empoeiradas de Jerusalém, profecias antigas ecoavam nos corações dos fiéis, alimentando uma esperança que logo se tornaria realidade, de forma completamente inesperada. Cada evangelista trouxe sua própria bagagem cultural, experiências pessoais e audiência específica para a tarefa sagrada de registrar a vida e os ensinamentos de Jesus. Juntos, eles tecem uma tapeçaria rica e multifacetada, que revela não apenas os fatos históricos, mas o significado profundo e eterno daqueles eventos que dividiram a história em antes e depois de Cristo. Mateus, cujo nome original era Levi, conhecia intimamente tanto o desprezo quanto a esperança de seu povo. Como coletor de impostos, havia sido considerado traidor pelos judeus, colaborador do regime romano opressor. Mas quando Jesus o chamou com 2 simples palavras, "Segue-me", Mateus abandonou sua mesa de coleta e encontrou uma nova identidade como discípulo e, posteriormente, como cronista da maior história já contada. Escrevendo primariamente para judeus, Mateus estrutura sua narrativa com precisão teológica, demonstrando meticulosamente como Jesus cumpre cada profecia messiânica do Antigo Testamento. Sua genealogia de abertura não é mero exercício histórico, mas uma declaração teológica poderosa. Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão, o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. A narrativa da natividade em Mateus pulsa com intervenção divina. José, um homem justo, enfrentando o dilema de uma noiva grávida, recebe visita angelical que revela o mistério da encarnação. O nome, Emanuel, Deus conosco, ecoa através dos séculos como a promessa mais extraordinária já feita à humanidade. Deus não permaneceria distante em sua majestade celestial, mas desceria para habitar entre seus filhos perdidos. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela misteriosa que desafiou as leis da astronomia conhecida, representam as nações gentílicas vindo adorar o rei dos judeus. Seus presentes, ouro, incenso e mirra, profeticamente declaram a realeza, divindade e morte sacrificial do menino Jesus. Herodes, consumido pelo medo paranoico de perder seu trono, ordena o massacre dos inocentes em Belém, forçando a Sagrada Família ao exílio no Egito. Mesmo na infância, Jesus experimenta o sofrimento que caracterizaria toda a sua existência terrena. Mateus organiza magistralmente os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos, ecoando os 5 livros de Moisés e estabelecendo Jesus como o novo legislador de Israel. O Sermão da Montanha, o mais famoso destes discursos, revoluciona completamente os conceitos morais e espirituais estabelecidos.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, declara Jesus, inaugurando um reino onde os valores terrenos são invertidos e os últimos se tornam primeiros. As parábolas do reino, outro discurso central, revelam através de histórias simples verdades profundas sobre a natureza do reino celestial. A semente de mostarda, o fermento, a pérola de grande preço, a rede lançada ao mar. Cada imagem familiar carrega significados eternos que desafiam e transformam a compreensão humana sobre Deus e sua soberania. Marcos, provável intérprete do apóstolo Pedro e filho espiritual do grande evangelista, oferece o relato mais conciso e dinâmico dos 4 evangelhos. Sua narrativa pulsa com urgência quase cinematográfica. A palavra grega, eutheos, imediatamente aparece mais de 40 vezes, criando um ritmo acelerado que reflete a natureza incansável do ministério de Jesus. Para Marcos, Jesus é primariamente o servo sofredor profetizado por Isaías, constantemente em movimento, curando enfermos, expulsando demônios e ensinando multidões ávidas por esperança. A narrativa de Marcos nos transporta rapidamente ao batismo de Jesus no Rio Jordão, onde os céus literalmente se rasgam e uma voz do trono de Deus declara: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Este momento de aprovação divina precede imediatamente o período de teste no deserto, onde Jesus enfrenta 40 dias de tentação satânica, preparando-se espiritualmente para os 3 anos mais intensos da história humana. O Evangelho de Marcos é uma galeria impressionante de milagres que demonstram o poder absoluto de Jesus sobre todos os domínios da existência. Vemos o Mestre acalmando tempestades furiosas com uma única palavra, transformando alguns pães e peixes em banquete para milhares, curando leprosos com um toque, devolvendo visão a cegos e até mesmo ressuscitando mortos. Cada milagre revela não apenas poder sobrenatural incompreensível, mas profunda compaixão pelos sofrimentos humanos que tocava o coração divino de Jesus. A cura do paralítico descido pelo telhado ilustra perfeitamente a metodologia de Marcos. Ação dramática que revela verdades espirituais profundas. Quando Jesus declara: "Os teus pecados estão perdoados", ele não apenas cura um corpo quebrado, mas demonstra sua autoridade divina sobre o pecado, a raiz de todo o sofrimento humano. A subsequente cura física serve como evidência visível de sua autoridade invisível sobre questões espirituais ainda mais importantes. A transfiguração, registrada com detalhes vívidos por Marcos, oferece um vislumbre da glória celestial de Jesus temporariamente velada em sua humanidade. Pedro, Tiago e João testemunham Jesus conversando com Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, confirmando que toda a revelação antiga encontra seu cumprimento na pessoa de Cristo. Lucas, o médico amado e fiel companheiro do apóstolo Paulo, escreve com a precisão meticulosa de um historiador treinado e a sensibilidade pastoral de um coração profundamente tocado pela graça. Dirigindo-se a Teófilo, possivelmente um oficial romano convertido, Lucas apresenta Jesus como o Salvador, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Seu evangelho é o mais inclusivo e universal dos 4, demonstrando especial atenção pelos marginalizados da sociedade. Mulheres, pobres, estrangeiros, coletores de impostos e pecadores de toda espécie
encontram lugar de honra em sua narrativa cuidadosamente construída. A narrativa da infância em Lucas é contada com ternura poética incomparável. O anúncio do anjo Gabriel a Maria, uma jovem virgem de Nazaré, é narrado com delicadeza sublime que tem inspirado artistas, poetas e compositores por 2 milênios. A resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ecoa através dos séculos como o modelo supremo de fé, humildade e rendição à vontade divina. O Magnificat, o cântico de louvor de Maria, revela uma jovem camponesa cuja alma transborda de conhecimento bíblico e adoração genuína. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, declara ela, estabelecendo temas que permeiam todo o Evangelho de Lucas. A reversão dos valores mundanos, a exaltação dos humildes e a fidelidade de Deus às suas promessas ancestrais. O nascimento em Belém, com pastores recebendo o primeiro anúncio angelical do nascimento do Salvador, enfatiza magistralmente como Deus escolhe revelar-se aos humildes e desprezados antes dos poderosos e influentes. Estes pastores, considerados impuros pela lei religiosa e incapazes de dar testemunho válido nos tribunais, tornam-se os primeiros evangelistas, espalhando a notícia do nascimento do Messias por toda a região. Lucas preserva algumas das parábolas mais tocantes e transformadoras de Jesus. O bom samaritano redefine radicalmente o conceito de próximo, demonstrando que o amor genuíno transcende barreiras raciais, religiosas e sociais. O samaritano, tradicionalmente odiado pelos judeus, torna-se o herói da história, enquanto os líderes religiosos passam indiferentes pelo sofredor. A parábola do filho pródigo, talvez a história mais bela já contada, revela o coração paterno de Deus de forma incomparável. O pai que corre para abraçar o filho rebelde que retorna, que ordena festa quando deveria haver punição, que divide sua herança quando poderia reter tudo. Esta imagem revolucionou para sempre a compreensão humana sobre a natureza de Deus. A parábola do rico e Lázaro oferece o mais vívido vislumbre da vida após a morte, encontrado nos evangelhos, alertando solenemente sobre as consequências eternas de nossas escolhas temporais. A inversão final das posições terrenas serve como advertência urgente para todos os que vivem apenas para este mundo. João, o discípulo amado que recostava no peito de Jesus durante a última ceia, oferece a perspectiva mais teológica e espiritualmente profunda dos 4 evangelhos. Escrevendo várias décadas após os sinópticos, quando a igreja já havia se espalhado pelo mundo romano e enfrentava heresias que negavam a divindade ou humanidade de Cristo, João reflete profundamente sobre o significado eterno dos eventos que presenciou. Para João, Jesus não é apenas o Messias prometido, o servo sofredor ou o Salvador universal, mas o próprio Verbo de Deus feito carne, a revelação definitiva e completa do Pai Celestial. O prólogo de João constitui uma das passagens mais sublimes e teologicamente densas de toda a literatura universal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esta declaração majestosa estabelece imediatamente a preexistência eterna
e divindade absoluta de Jesus, que existia em glória celestial antes da criação do universo e através de quem todas as coisas vieram à existência. João organiza cuidadosamente sua narrativa em torno de 7 sinais milagrosos específicos e 7 declarações "Eu sou" de Jesus, cada uma revelando aspectos únicos de sua identidade divina. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná inaugura o ministério público de Jesus com uma demonstração de poder criativo que antecipa a nova criação que ele estabelecerá. As declarações "Eu sou" ecoam o nome sagrado de Deus revelado a Moisés na sarça ardente, constituindo afirmações inequívocas de divindade que ou fazem de Jesus o maior blasfemo da história, ou confirmam sua identidade como Deus encarnado. "Eu sou o pão da vida", declara ele, oferecendo sustento espiritual eterno para almas famintas. "Eu sou a luz do mundo", proclama, prometendo iluminação divina em um mundo mergulhado nas trevas do pecado e da ignorância. "Eu sou a porta das ovelhas", e "Eu sou o bom pastor", revelam seu papel como protetor e líder espiritual, contrastando dramaticamente com os falsos pastores que exploram e abandonam o rebanho. "Eu sou a ressurreição e a vida" transcende completamente as limitações temporais, oferecendo vida eterna que nem a morte pode destruir. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" representa talvez a afirmação mais exclusiva e controversa já feita, declarando que ele é simultaneamente o meio de salvação, a fonte de toda verdade e o doador da vida verdadeira. "Ninguém vem ao Pai senão por mim", acrescenta Jesus, estabelecendo sua mediação única e indispensável entre Deus e a humanidade. A ressurreição de Lázaro, o 7º e maior sinal, demonstra o poder de Jesus sobre a morte, prefigurando sua própria ressurreição vindoura. O amigo que estava morto há 4 dias emerge vivo do túmulo ao comando de Jesus, causando tal impacto que os líderes religiosos decidem definitivamente matá-lo. Todos os 4 evangelhos convergem inevitavelmente para o mesmo clímax dramático: a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta não é uma tragédia imprevista que pegou Deus de surpresa, mas o cumprimento meticuloso de um plano divino estabelecido na eternidade passada, antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferece-se voluntariamente como sacrifício substitutivo pelos pecados de toda a humanidade. A última ceia revela a profundidade insondável do amor de Jesus por seus discípulos e por toda a humanidade. Enquanto os 12 discutem infantilmente sobre posições de honra no reino vindouro, Jesus demonstra a natureza revolucionária de seu reino, lavando-lhes os pés, assumindo o papel do mais humilde servo. "Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros", declara ele, estabelecendo servição como a marca distintiva da grandeza no reino de Deus. A instituição da Santa Ceia estabelece um memorial perpétuo de seu sacrifício iminente. O pão partido representa seu corpo que seria quebrado na cruz. O vinho derramado simboliza seu sangue que seria vertido para a remissão dos pecados. "Fazei isto em memória de mim", ordena Jesus, criando um ritual sagrado que conectaria gerações futuras de cristãos com este momento supremo da história. No jardim do Getsêmani,
presenciamos a humanidade de Jesus em toda a sua intensidade emocional e espiritual. Suando gotas de sangue sob pressão psicológica inimaginável, ele luta agonicamente com a perspectiva do sofrimento que o aguarda. Não apenas a dor física da crucificação, mas o horror espiritual de carregar os pecados do mundo e experimentar separação temporária do Pai Celestial. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ora Jesus, demonstrando submissão perfeita, mesmo em meio ao sofrimento mais intenso. Os julgamentos diante do Sinédrio e de Pôncio Pilatos revelam a ironia suprema da história. O juiz de toda a terra sendo julgado por suas próprias criaturas rebeldes. Pilatos, representante do maior poder político da época, pergunta: que é a verdade? Sem perceber que tem diante de si a própria verdade encarnada. A crucificação que se segue representa simultaneamente o maior crime já cometido pela humanidade e o maior ato de amor já demonstrado por Deus. Na cruz, Jesus experimenta não apenas a agonia física extrema, mas o abandono espiritual simbolizado em seu grito: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, o Pai Celestial afasta sua face do Filho amado que carregava sobre si os pecados de toda a humanidade. As trevas sobrenaturais que cobrem a terra, o véu do templo rasgado de alto a baixo e o terremoto que abala Jerusalém sinalizam que algo de significado cósmico está ocorrendo. Mas a cruz não representa o fim da história, apenas o clímax do primeiro ato do drama da redenção. Na manhã do terceiro dia, as mulheres que se dirigem ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus fazem a descoberta mais revolucionária da história humana. O túmulo está vazio. Anjos em vestes resplandecentes proclamam a notícia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou! A ressurreição de Jesus não é mero retorno à vida física anterior, como no caso de Lázaro, mas transformação para um novo tipo de existência corporal, gloriosa e imortal. Ele aparece aos discípulos não como fantasma etéreo, mas com corpo real e tangível, comendo e bebendo com eles, permitindo que toquem suas mãos e pés feridos, demonstrando a continuidade entre sua existência pré- e pós-ressurreição. As aparições pós-ressurreição, registradas pelos evangelistas, transformam um grupo aterrorizado e desalentado de discípulos em corajosos proclamadores da Boa Nova. A conversa com os discípulos de Emaús revela como Jesus usa as Escrituras do Antigo Testamento para explicar a necessidade de seu sofrimento e morte. A restauração de Pedro, após sua negação tripla, demonstra a graça perdoadora que caracterizará a era cristã vindoura. Os evangelhos não terminam com uma conclusão definitiva, mas com uma comissão que se estende através dos séculos. Jesus ressurreto, possuindo agora toda a autoridade no céu e na terra, comissiona seus seguidores com a tarefa mais importante já confiada à humanidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta grande comissão transforma a Igreja de movimento sectário judaico em força missionária global, destinada a alcançar todas as nações, tribos, povos e línguas. A promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, assegura sua presença contínua através do
Espírito Santo para capacitar e sustentar esta missão, aparentemente impossível. Cada evangelista captura um aspecto único e essencial desta figura extraordinária que transcende todas as categorias humanas. Mateus o apresenta como o Rei Prometido, cumprimento de todas as esperanças messiânicas de Israel e estabelecedor de um reino eterno de justiça e paz. Marcos o revela como o servo perfeito, demonstrando que o poder verdadeiro se manifesta através do sacrifício e que a grandeza genuína se expressa no serviço aos outros. Lucas o proclama como o Salvador universal, amigo de pecadores, esperança dos marginalizados e resposta às necessidades mais profundas de toda a humanidade, independentemente de raça, classe social ou passado moral. João o declara como o Deus encarnado, a palavra eterna que se fez carne, a revelação completa e final do caráter e vontade divinos. Juntos, estes 4 retratos complementares criam um mosaico impressionante de uma vida que, embora tenha durado apenas cerca de 33 anos na Palestina do primeiro século, conseguiu dividir a história humana em antes e depois de Cristo. Nenhum outro indivíduo na história exerceu influência comparável sobre arte, literatura, música, filosofia, ética, lei, educação e civilização em geral. Os evangelhos permanecem como convites pessoais e urgentes para encontrar aquele que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Eles desafiam cada leitor em cada geração a responder à pergunta fundamental que Jesus fez a seus primeiros discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta a esta pergunta não é meramente exercício intelectual ou especulação teológica, mas decisão existencial que determina não apenas nossa compreensão da história e da realidade, mas nosso destino eterno e relacionamento com o Criador do Universo. 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, enquanto Jerusalém fervilhava com peregrinos judeus vindos de todas as partes do mundo, conhecido para celebrar a festa de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu que mudaria para sempre o curso da história humana. Em um cenáculo na Cidade Santa, 120 seguidores de Jesus experimentaram um fenômeno sobrenatural que os transformou de um grupo medroso e hesitante em uma força missionária imparável que conquistaria o mundo antigo em apenas 3 décadas. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas como sequência de seu evangelho, não é meramente um registro histórico dos primeiros anos do cristianismo, mas uma narrativa teológica cuidadosamente construída que demonstra como o Espírito Santo cumpriu a promessa de Jesus de estabelecer sua igreja e levá-la até aos confins da terra. É a história de como uma pequena seita judaica se transformou em movimento global, transcendendo barreiras raciais, culturais e geográficas para se tornar a maior força transformadora da civilização ocidental. Lucas estrutura magistralmente sua narrativa em torno da última instrução de Jesus aos apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta declaração profética torna-se o roteiro geográfico e missionário de todo o livro. A igreja nasce em Jerusalém, expande-se pela Judéia e Samaria através da perseguição e finalmente alcança os confins do mundo conhecido através do ministério apostólico de Paulo. A manhã de Pentecostes amanhece como qualquer outra em Jerusalém, mas o que ocorre no cenáculo transforma aquele grupo de galileus simples em portadores de um poder
que abalaria o mundo. O som, como de um vento veemente e impetuoso, enche toda a casa onde estavam reunidos, e línguas repartidas, como de fogo, pousam sobre cada um dos presentes. Imediatamente começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este fenômeno extraordinário atrai uma multidão de judeus devotos de todas as nações, cada um ouvindo os galileus falarem em sua própria língua natal sobre as maravilhas de Deus. A diversidade linguística que se seguiu à Torre de Babel, símbolo da confusão e separação humana, é miraculosamente revertida como sinal profético da unidade que Cristo estabeleceria entre todos os povos. Pedro, o mesmo apóstolo que havia negado Jesus covardemente durante a crucificação, agora se levanta com coragem sobrenatural para pregar o primeiro sermão da era cristã. Sua mensagem é direta e poderosa. Jesus de Nazaré, crucificado pelos líderes de Israel, foi ressuscitado por Deus e exaltado à sua destra como Senhor e Cristo. O impacto é imediato e avassalador. Aproximadamente 3.000 pessoas se convertem e são batizadas no mesmo dia, formando o núcleo inicial da Igreja Cristã. Os primeiros capítulos de Atos retratam um período idílico na história da Igreja, quando os novos convertidos viviam em comunhão extraordinária que desafiava todas as normas sociais da época. Lucas descreve com admiração evidente como perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esta fórmula simples, ensino apostólico, comunhão fraternal, celebração eucarística e vida de oração, estabelece o padrão para a vida cristã em todas as épocas subsequentes. A generosidade radical dos primeiros cristãos impressiona até hoje. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o resultado entre todos, conforme a necessidade de cada um. Ninguém considerava exclusivamente seu qualquer dos bens que possuía, mas tudo lhes era comum. Esta experiência de comunismo cristão primitivo, motivada não por ideologia política, mas por amor genuíno, demonstra o poder transformador do Evangelho sobre os instintos naturais de posse e egoísmo humanos. Barnabé emerge como exemplo luminoso desta generosidade, vendendo um campo de sua propriedade e trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Seu gesto contrasta dramaticamente com a hipocrisia de Ananias e Safira, que fingem doar tudo enquanto secretamente retêm parte do valor. A morte súbita e sobrenatural do casal serve como advertência solene sobre a seriedade da vida cristã e a impossibilidade de enganar a Deus. Os milagres se multiplicam através do ministério apostólico. Pedro e João curam um coxo de nascença na porta formosa do templo, causando tal comoção que milhares de pessoas se convertem. A sombra de Pedro passando sobre os enfermos os cura instantaneamente. Lenços e aventais que tocaram o corpo de Paulo são levados aos doentes, e as enfermidades os deixam. Estes sinais extraordinários autenticam a mensagem apostólica e demonstram que o mesmo poder que ressuscitou Jesus continua operando através de seus escolhidos. O crescimento explosivo da Igreja inevitavelmente atrai a hostilidade das autoridades religiosas judaicas. O Sinédrio, preocupado com a popularidade crescente dos apóstolos e sua proclamação persistente da ressurreição, prende Pedro e João, ordenando-lhes que não mais preguem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos torna-se um grito de liberdade religiosa que ecoa através dos séculos.
Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A situação intensifica-se rapidamente quando os apóstolos continuam pregando publicamente no templo. Uma prisão em massa resulta em libertação angelical miraculosa. Um anjo do Senhor abre as portas da cadeia durante a noite e os comissiona a continuar pregando no templo. Quando os guardas vêm buscá-los na manhã seguinte, encontram a prisão fechada e segura, mas vazia. O conselho de Gamaliel, respeitado doutor da lei e mestre do futuro apóstolo Paulo, introduz uma nota de prudência nas deliberações do Sinédrio. Se esta obra é dos homens, argumenta ele sabiamente, se desfará por si mesma. Mas se é de Deus, não poderão destruí-la, correndo o risco de se encontrarem lutando contra o próprio Deus. Esta sabedoria rabínica salva temporariamente a vida dos apóstolos, que são açoitados e libertos com renovadas ordens de silêncio. O crescimento contínuo da Igreja torna necessária uma reorganização administrativa. Os apóstolos, sobrecarregados com responsabilidades pastorais e administrativas, convocam a congregação para escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir às mesas e cuidar da distribuição diária aos necessitados. Esta primeira ordenação na história cristã estabelece o precedente para a estrutura ministerial da Igreja. Entre os 7 diáconos escolhidos, Estevão se destaca não apenas pela administração fiel, mas por seu poder extraordinário em milagres e sua eloquência incomparável no debate teológico. Cheio de fé e poder, faz prodígios e grandes sinais entre o povo. Sua pregação torna-se tão eficaz que os oponentes não conseguem resistir à sabedoria e ao espírito com que fala. A oposição se organiza através de falsas testemunhas que o acusam de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Perante o Sinédrio, Estevão pronuncia a mais longa defesa registrada no Novo Testamento, traçando magistralmente a história da redenção, desde Abraão até Cristo, demonstrando como Israel consistentemente rejeitou os mensageiros de Deus ao longo da história. Sua conclusão é devastadoramente profética. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo? Assim vós sois como vossos pais. Esta acusação direta inflama a fúria dos líderes religiosos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, tem uma visão celestial. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. O apedrejamento que se segue marca um momento crucial na história da Igreja. Estevão morre orando pelos seus perseguidores, ecoando as palavras de Cristo na cruz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Entre as testemunhas que aprovam sua morte está um jovem fariseu chamado Saulo, guardando as vestes dos que o apedrejavam. Ninguém poderia imaginar que este perseguidor zeloso se tornaria o maior missionário da história cristã. A morte de Estevão desencadeia a primeira grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, devasta a Igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Esta perseguição sistemática força os cristãos a se espalharem por toda a Judéia e Samaria, cumprindo involuntariamente a ordem missionária de Jesus. O que os inimigos da Igreja pretendiam como destruição, Deus transforma em expansão.
Os que foram dispersos vão por toda a parte anunciando a palavra. Filipe, outro dos 7 diáconos, desce à cidade de Samaria e prega Cristo aos samaritanos, tradicionais inimigos dos judeus. Grandes sinais e milagres acompanham sua pregação, e muitos creem e são batizados, incluindo Simão, o mágico, famoso por seus atos de feitiçaria. A conversão dos samaritanos representa a primeira expansão significativa do cristianismo além das fronteiras étnicas judaicas. Pedro e João são enviados de Jerusalém para confirmar este desenvolvimento extraordinário, impondo as mãos sobre os novos convertidos, que recebem o Espírito Santo. O episódio com Simão, o mágico que tenta comprar o poder espiritual, estabelece precedente solene contra a comercialização das coisas sagradas. A direção sobrenatural do ministério cristão é dramaticamente ilustrada na experiência de Filipe com o eunuco etíope. Um anjo do Senhor ordena que Filipe deixe o avivamento em Samaria e vá para o deserto, por um caminho aparentemente sem propósito. Sua obediência imediata o coloca no caminho de um oficial da corte da rainha Candace da Etiópia, que voltava de Jerusalém após adorar e lia o profeta Isaías em sua carruagem. O Espírito Santo dirige Filipe a se aproximar da carruagem, onde encontra o eunuco lendo Isaías 53, a profecia messiânica sobre o servo sofredor. Entendes tu o que lês? Pergunta Filipe. A resposta do etíope revela a necessidade universal de interpretação espiritual. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Esta pergunta honesta abre a porta para uma das mais belas apresentações do Evangelho registrada no Novo Testamento. Filipe, começando com aquela mesma escritura, anuncia-lhe Jesus. O impacto é imediato e transformador. Quando passam por um lugar onde havia água, o eunuco exclama: "Eis aqui água! Que impede que eu seja batizado?" O batismo imediato no deserto simboliza a universalidade do Evangelho e sua capacidade de transformar vidas em qualquer lugar e circunstância. Após o batismo, o Espírito do Senhor arrebata Filipe sobrenaturalmente, e o eunuco segue seu caminho, jubiloso, levando o cristianismo para a África. A tradição cristã etíope data sua origem a este encontro providencial no deserto da Judéia. A igreja primitiva iguala em importância e dramaticidade a conversão de Saulo de Tarso na estrada para Damasco. Este jovem fariseu, educado aos pés de Gamaliel, representa o que há de mais refinado no judaísmo do primeiro século, mas também sua hostilidade mais implacável ao cristianismo nascente. Munido de cartas do sumo sacerdote autorizando a prisão de cristãos em Damasco, Saulo viaja como caçador determinado de hereges. Próximo ao meio-dia, perto de Damasco, uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, subitamente o cerca. Caindo por terra, ouve uma voz que lhe diz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A pergunta de Saulo: "Quem és, Senhor?" recebe a resposta que mudará sua vida e o curso da história: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Esta revelação devastadora destrói completamente a estrutura teológica e pessoal de Saulo. O Jesus que ele acreditava ser um impostor morto está vivo e glorificado. Mais perturbador ainda, ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus ressurreto. A identificação completa de Cristo com sua igreja torna-se uma verdade fundamental da teologia paulina.
cego fisicamente, mas iluminado espiritualmente, Saulo é conduzido a Damasco, onde permanece 3 dias sem ver, comer ou beber, lutando com as implicações de sua visão. Ananias, um discípulo em Damasco, recebe visão divina instruindo-o a ir ao perseguidor e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. A relutância inicial de Ananias é compreensível, mas a resposta do Senhor revela o destino extraordinário de Saulo. Vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. A cura instantânea de Saulo, simbolizada pela queda de escamas de seus olhos, marca o nascimento do maior missionário da história cristã. Imediatamente nas sinagogas de Damasco, proclama Jesus como Filho de Deus, deixando atônitos todos os que o ouviam. O perseguidor havia se tornado proclamador. Enquanto Paulo inicia seu ministério revolucionário, Pedro enfrenta sua própria transformação teológica através da visão em Jope. Este pescador galileu, criado na tradição judaica que considerava impuros todos os gentios, recebe uma visão que desafiará seus preconceitos mais profundos. Um lençol descendo do céu com toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves, acompanhado da ordem divina. Mata e come. Confronta diretamente suas convicções sobre pureza ritual. Sua resposta inicial: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. É corrigida por uma voz celestial: não faças tu comum ao que Deus purificou. Esta visão tripla prepara Pedro para o convite inesperado de Cornélio, um centurião romano temente a Deus em Cesareia. A conversão de Cornélio e sua família representa o Pentecostes gentílico, demonstrando que o Espírito Santo não faz distinção entre judeus e gentios. Quando Pedro ainda está falando, o Espírito Santo desce sobre todos os que ouvem a palavra, e eles começam a falar em línguas e a magnificar a Deus. Os judeus, cristãos que acompanham Pedro, ficam maravilhados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Este evento revolucionário força a igreja primitiva a confrontar uma questão fundamental: o Evangelho é apenas para judeus ou para toda a humanidade? A defesa de Pedro diante da igreja em Jerusalém. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Estabelece o precedente teológico para a missão mundial. A igreja em Antioquia da Síria, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, torna-se o centro de lançamento da missão mundial. Profetas e doutores, incluindo Barnabé e Saulo, ministram nesta congregação multicultural que simboliza o futuro da igreja. Durante um período de jejum e oração, o Espírito Santo fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esta separação formal marca o início das viagens missionárias que levarão o cristianismo por todo o mundo mediterrâneo. A primeira viagem leva Paulo e Barnabé a Chipre e à região da Galácia, estabelecendo um padrão missionário que Paulo seguirá em todas as viagens subsequentes. Pregação inicial nas sinagogas judaicas, confrontação com a oposição religiosa, volta para os gentios quando rejeitado pelos judeus, estabelecimento de igrejas locais e nomeação de líderes em Listra. O milagre da cura de um coxo de nascença leva os habitantes pagãos a identificar Barnabé com Júpiter e Paulo com Mercúrio, tentando oferecer-lhes sacrifícios.
A reação dos apóstolos, rasgando suas vestes e protestando veementemente contra a adoração, estabelece precedente claro contra a deificação de líderes cristãos. A situação reverte-se dramaticamente quando os judeus de Antioquia e Icônio chegam e apedrejam Paulo, deixando-o aparentemente morto fora da cidade. O sucesso da missão aos gentios cria uma crise teológica na igreja primitiva. Alguns cristãos judaizantes insistem que os gentios convertidos devem ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Esta controvérsia fundamental sobre a natureza da salvação, se é pela graça mediante a fé ou pelas obras da lei, força o primeiro concílio da Igreja Cristã. O Concílio de Jerusalém, por volta de 50 d.C., reúne os apóstolos e anciãos para resolver esta questão crucial. Pedro argumenta eloquentemente que Deus não fez distinção entre judeus e gentios, purificando-lhes os corações pela fé. Paulo e Barnabé relatam os sinais e maravilhas que Deus operou entre os gentios por meio deles. Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, pronuncia o veredicto final. Os gentios não devem ser sobrecarregados com a lei mosaica, mas apenas se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da prostituição. Esta decisão liberta o cristianismo das limitações culturais do judaísmo e abre caminho para sua expansão mundial. As segunda e terceira viagens missionárias de Paulo expandem dramaticamente o alcance geográfico do cristianismo. A visão do homem macedônio suplicando "passa a Macedônia e ajuda-nos" leva o evangelho à Europa pela primeira vez. Em Filipos, a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, e do carcereiro após um terremoto sobrenatural, estabelece a primeira igreja europeia. Em Tessalônica, alguns judeus creem, junto com uma grande multidão de gregos devotos e muitas mulheres de posição. A acusação contra Paulo e seus companheiros, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também. Aqui, testemunha involuntariamente do impacto global do cristianismo em apenas 2 décadas. O ministério em Corinto resulta no estabelecimento de uma das igrejas mais influentes da época. A promessa do Senhor a Paulo em visão: "Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém te investirá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Encoraja 18 meses de ministério frutífero. Em Éfeso, Paulo enfrenta a oposição organizada dos ourives que fabricam santuários de Diana, cuja religião é ameaçada pelo avanço do cristianismo. O tumulto que se segue demonstra o impacto econômico do evangelho, mas também resulta na queima pública de livros de magia no valor de 50.000 moedas de prata. A prisão de Paulo em Jerusalém, resultado de acusações falsas de profanação do templo, inicia a fase final de seu ministério, registrada em Atos. Sua defesa perante o povo judeu, o Sinédrio, os governadores Félix e Festo e finalmente o rei Agripa, transforma cada audiência legal em oportunidade evangelística. A apelação a César, direito de Paulo como cidadão romano, leva-o finalmente a Roma, cumprindo seu sonho missionário. A viagem marítima, incluindo o naufrágio dramático em Malta, onde Paulo é mordido por uma víbora sem sofrer dano algum, demonstra a proteção divina sobre o apóstolo até que complete sua missão. O livro de Atos termina de forma aparentemente inconclusiva, com Paulo pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum, em sua casa alugada em Roma. Este final aberto não é defeito literário, mas design teológico intencional.
A história da igreja primitiva não termina com Paulo em Roma, mas continua através de cada geração de cristãos que leva o evangelho até os confins da terra. Lucas demonstra magistralmente como o Espírito Santo cumpriu a promessa de Jesus de estabelecer sua igreja universal. De um pequeno grupo de galileus assustados, o cristianismo se transformou em movimento global, presente em todas as principais cidades do Império Romano. A mensagem de salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo, havia transcendido todas as barreiras étnicas, culturais e geográficas, preparando o caminho para a cristianização do mundo antigo e, eventualmente, a transformação da civilização ocidental. O legado da igreja primitiva permanece como modelo e inspiração para todas as gerações subsequentes de cristãos. Sua combinação de fervor evangelístico, cuidado pastoral, generosidade radical e coragem diante da perseguição estabelece o padrão pelo qual toda renovação e avivamento espiritual é medido. A promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, encontra sua primeira e mais dramática demonstração na história extraordinária registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nas décadas que se seguiram à ascensão de Jesus Cristo, enquanto o cristianismo se espalhava rapidamente por todo o Império Romano, surgiu uma necessidade urgente de orientação doutrinária e pastoral para as comunidades cristãs em formação. Esta necessidade gerou o corpus mais influente de literatura teológica já produzido, as 21 cartas apostólicas do Novo Testamento. Estas epístolas, escritas pelos apóstolos e seus colaboradores diretos, não são meros documentos históricos, mas a própria fundação teológica, ética e prática sobre a qual toda a fé cristã se estabeleceu. Divididas, tradicionalmente em duas categorias principais: as 13 cartas paulinas e as 8 cartas gerais. Estas obras representam a resposta inspirada aos desafios práticos enfrentados pelas primeiras igrejas, questões doutrinárias controversas, problemas morais e éticos, conflitos interpessoais, perseguições externas, heresias emergentes e a necessidade constante de encorajamento espiritual. Cada carta carrega a autoridade apostólica de homens que caminharam com Cristo ou foram diretamente comissionados por Ele, tornando-se assim a interpretação autorizada do significado e das implicações do Evangelho para todas as gerações futuras. A Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 57 d.C., representa o mais completo e sistemático tratado teológico do Novo Testamento. Dirigida à igreja na capital do Império, uma congregação que Paulo ainda não havia visitado pessoalmente, esta carta funciona como sua apresentação teológica formal e seu legado doutrinário mais importante. Paulo inicia com a declaração mais devastadora sobre a condição humana já escrita: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta afirmação universal nivela toda a humanidade. Judeus e gentios, religiosos e pagãos, civilizados e bárbaros, diante da justiça perfeita de Deus. A ira divina contra o pecado não é capricho emocional, mas resposta necessária de um Deus perfeitamente santo ao mal moral. Mas a carta não permanece nesta condenação universal. Paulo revela o Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A justificação pela fé, independente das obras da lei, torna-se o tema central não apenas de Romanos, mas de toda a teologia cristã. Abraão, o pai da fé,
é apresentado como exemplo supremo de quem foi justificado pela fé antes mesmo da circuncisão, estabelecendo o padrão para todos os crentes. A discussão sobre Adão e Cristo no capítulo 5 traça o paralelo fundamental da história da redenção. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também por um homem veio a justificação da vida. Esta tipologia adâmica cristológica torna-se fundamental para a compreensão cristã da natureza humana e da obra redentora de Cristo. Os capítulos 6 a 8 constituem o coração experiencial da carta, abordando a vida cristã prática. A união mística com Cristo na morte e ressurreição, simbolizada pelo batismo, liberta o crente do domínio do pecado. O conflito interno descrito no capítulo 7, o bem que quero não o faço, mas o mal que não quero esse faço, ressoa através dos séculos na experiência de todo cristão sincero. O capítulo 8 alcança os píncaros da revelação bíblica sobre a vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, declara Paulo, estabelecendo a segurança eterna do crente. A intercessão do Espírito Santo pelos santos, gemendo com gemidos inexprimíveis, assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Os capítulos 9 a 11 enfrentam a questão teológica mais difícil da época. Por que Israel, o povo escolhido, rejeitou o Messias? Paulo revela o mistério da eleição divina e da soberania de Deus na salvação, mantendo simultaneamente a responsabilidade humana. A rejeição temporária de Israel torna-se oportunidade para a inclusão dos gentios, mas Paulo antecipa a restauração futura de Israel quando todo o Israel será salvo. A primeira carta aos Coríntios aborda uma igreja profundamente problemática em uma das cidades mais cosmopolitas e moralmente corruptas do mundo antigo. Corinto, com seus 2 portos conectando a Ásia à Europa, era um caldeirão de culturas, religiões e filosofias, mas também um centro de imoralidade sexual e materialismo desenfreado. Paulo confronta imediatamente o problema das divisões na igreja. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esta fragmentação sectária, baseada na lealdade a diferentes líderes, ameaçava a unidade fundamental da igreja. A resposta de Paulo é cristológica. Porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? A sabedoria de Deus versus a sabedoria humana torna-se tema central dos primeiros capítulos. A cruz, considerada loucura pelos gregos, que buscavam sabedoria, e escândalo para os judeus que pediam sinais, revela-se como a sabedoria e o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O capítulo 5 aborda um caso chocante de imoralidade sexual na igreja. Um homem vivendo com a esposa de seu pai, que nem mesmo era tolerado entre os pagãos. A disciplina eclesiástica que Paulo ordena estabelece precedentes importantes para manter a pureza moral da comunidade cristã. As questões práticas sobre casamento no capítulo 7 refletem a expectativa de Paulo sobre a proximidade da segunda vinda de Cristo. Ele aconselha que o tempo se abrevia e que é melhor permanecer solteiro para dedicar-se completamente ao serviço do Senhor. Contudo, reconhece que nem todos têm este dom da continência. A discussão sobre carne sacrificada a ídolos nos
Capítulos 8 a 10 estabelece princípios fundamentais sobre liberdade cristã e consideração pelos irmãos mais fracos. O conhecimento que ensoberbece deve ser temperado pelo amor que edifica. A liberdade pessoal deve ser voluntariamente limitada quando pode causar tropeço aos outros. O capítulo 13, conhecido como o Hino ao Amor, constitui uma das passagens mais sublimes da literatura mundial. Paulo eleva o amor acima de todos os dons espirituais, definindo-o não em termos sentimentais, mas em ações práticas. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A segunda carta aos Coríntios, escrita após um período de crise e reconciliação, revela o coração pastoral de Paulo de forma mais íntima que qualquer outro de seus escritos. Esta carta, profundamente pessoal, aborda questões de sofrimento ministerial, autoridade apostólica e generosidade cristã. Paulo descreve sua experiência ministerial em termos paradoxais. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta teologia do sofrimento ministerial estabelece expectativas realistas para todos os servos de Cristo. A metáfora dos vasos de barro contendo o tesouro do Evangelho ilustra como Deus escolhe usar instrumentos frágeis e imperfeitos para manifestar seu poder. A fraqueza humana torna-se palco para a demonstração da suficiência divina. O ministério da nova aliança é contrastado com a glória transitória da antiga aliança. Se o ministério da condenação tinha glória, quanto mais glorioso é o ministério da justiça. A remoção do véu que cobria o rosto de Moisés simboliza a remoção do véu que cobre os corações humanos quando se voltam para Cristo. Os capítulos 8 e 9 abordam a coleta para os santos pobres de Jerusalém, estabelecendo princípios permanentes sobre generosidade cristã. A cheerful giving, dar com alegria, é apresentada como reflexo do caráter de Deus, que deu o seu Filho unigênito. A reciprocidade entre as igrejas demonstra a unidade prática do corpo de Cristo. A Epístola aos Gálatas, escrita com urgência e paixão, confronta a mais séria ameaça teológica enfrentada pela igreja primitiva, o legalismo judaizante que exigia que os gentios convertidos se submetessem à circuncisão e à observância da lei mosaica para serem completamente salvos. Paulo inicia com indignação evidente: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Não há outro evangelho verdadeiro, e qualquer adição ou subtração da salvação pela graça, mediante a fé, constitui anátema. A defesa autobiográfica de Paulo dos capítulos 1 e 2 estabelece sua autoridade apostólica independente dos apóstolos de Jerusalém. Sua revelação do Evangelho veio diretamente de Cristo, não de homem algum. O confronto com Pedro em Antioquia demonstra que nem mesmo os apóstolos originais estão acima da correção quando desviam da verdade do Evangelho. A argumentação teológica baseada em Abraão ecoa Romanos. Abraão foi justificado pela fé 430 anos antes da lei ser dada através de Moisés. A lei nunca foi destinada a justificar, mas a servir como aio para nos conduzir a Cristo. Uma vez vinda a fé, não estamos mais debaixo do aio. A alegoria de Agar e Sara ilustra dramaticamente a diferença entre escravidão legal e liberdade evangélica. Os filhos da promessa, representados por Isaque, são livres.
Os filhos da carne, representados por Ismael, permanecem em escravidão. Efésios, possivelmente uma carta circular destinada a múltiplas igrejas na Ásia Menor, apresenta a visão mais elevada da Igreja Universal encontrada no Novo Testamento. Esta rainha das epístolas eleva o leitor aos lugares celestiais em Cristo para contemplar os propósitos eternos de Deus. Oração de abertura traça as bênçãos espirituais dos crentes nos lugares celestiais em Cristo. A eleição antes da fundação do mundo, a predestinação para a adoção como filhos, a redenção pelo sangue de Cristo e o selamento com o Espírito Santo compõem uma cadeia dourada de graça que garante a salvação completa. O capítulo 2 contrasta a condição anterior dos crentes, mortos em ofensas e pecados, com sua nova posição, ressuscitados juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta ressurreição espiritual é tão real quanto será a ressurreição física futura. A unificação de judeus e gentios em um novo homem constitui o mistério central da carta. A parede de separação construída pela lei cerimonial foi derrubada pela cruz, criando uma nova humanidade em Cristo. A Igreja torna-se edifício de Deus, construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Filipenses, escrita durante o primeiro cativeiro romano de Paulo, irradia alegria paradoxal em meio às circunstâncias adversas. A palavra alegria e suas variações aparecem repetidamente, estabelecendo o tom da carta inteira. O hino cristológico do capítulo 2 representa uma das passagens mais sublimes sobre a pessoa e obra de Cristo no Novo Testamento. O movimento descendente da preexistência divina à encarnação e desta à morte de cruz é seguido pelo movimento ascendente da exaltação suprema. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cidadania nos céus estabelece a perspectiva escatológica dos crentes. Como colonos do céu vivendo temporariamente na terra, os cristãos aguardam a vinda do Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Colossenses confronta heresias incipientes que ameaçavam diminuir a supremacia absoluta de Cristo. Elementos de gnosticismo, legalismo judaico e adoração angelical estavam infiltrando-se na igreja de Colossos, promovendo um evangelho melhorado com revelações especiais e práticas ascéticas. A resposta de Paulo é cristológica. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça da igreja, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A suficiência completa de Cristo elimina a necessidade de qualquer mediação angelical ou conhecimento esotérico. Os crentes estão aperfeiçoados nele e têm plenitude nele. A circuncisão de Cristo, não feita por mãos, remove completamente o corpo dos pecados da carne. As duas cartas aos Tessalonicenses abordam primariamente questões escatológicas relacionadas à segunda vinda de Cristo. A jovem igreja de Tessalônica, estabelecida durante a segunda viagem missionária de Paulo, enfrentava perseguições intensas e confusões doutrinárias sobre o destino dos mortos e o tempo da parousia. 1 Tessalonicenses oferece consolo aos enlutados com a revelação sobre o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens
para encontrar o Senhor nos ares. Esta palavra do Senhor trouxe esperança imediata para uma comunidade atingida pela perda de entes queridos. 2 Tessalonicenses corrige mal-entendidos sobre a iminência da segunda vinda. O dia do Senhor não viria sem que primeiro ocorresse a apostasia e fosse revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esta revelação sobre o anti-escatológico fornece estrutura para compreender os eventos finais da história. As 3 cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, dirigem-se aos jovens líderes deixados por Paulo para supervisionarem igrejas estabelecidas. Estas cartas fornecem instruções práticas sobre organização eclesiástica, qualificações ministeriais e combate às heresias emergentes. 1 Timóteo estabelece critérios detalhados para bispos e diáconos, enfatizando o caráter moral, acima de habilidades técnicas. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Contudo, este desejo deve ser validado por uma vida irrepreensível, temperança, sobriedade e boa reputação. O tratamento de diferentes grupos demográficos na igreja: homens idosos, mulheres idosas, jovens de ambos os sexos, viúvas, demonstra a sensibilidade pastoral necessária para ministrar efetivamente a uma congregação diversificada. 2 Timóteo, provavelmente a última carta de Paulo antes de sua execução, carrega urgência especial. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, declara o apóstolo veterano. A exortação a Timóteo para pregar a palavra, com toda paciência e doutrina, torna-se testamento final sobre prioridades ministeriais. Breve carta a Filemão ilustra como o Evangelho transforma relações sociais estabelecidas. Onésimo, escravo fugitivo de Filemão, foi convertido através do ministério de Paulo na prisão. Agora Paulo o envia de volta, não apenas como escravo, mas como irmão amado. Este caso particular demonstra como o cristianismo trabalha de dentro para fora na transformação social. Paulo não ataca diretamente a instituição da escravidão, mas sapa seus fundamentos espirituais, estabelecendo a igualdade fundamental de todos os crentes em Cristo. A Epístola aos Hebreus, de autoria incerta, mas autoridade inquestionável, dirige-se a cristãos judeus tentados a retornar ao judaísmo devido às perseguições. O argumento central é a absoluta superioridade de Cristo sobre todas as instituições e personalidades do Antigo Testamento. Cristo é superior aos profetas como revelação final de Deus. É superior aos anjos como filho herdeiro de todas as coisas. É superior a Moisés como construtor da casa versus mero servo na casa. É superior a Josué como líder que conduz ao verdadeiro descanso. É superior a Arão como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O tabernáculo terreno era apenas sombra do verdadeiro tabernáculo celestial. Os sacrifícios animais eram tipos imperfeitos do sacrifício perfeito de Cristo. A nova aliança é superior à antiga, por ser baseada em melhores promessas e ter um mediador superior. O capítulo 11, conhecido como o Rol da Fé, traça a história da redenção, através das vidas dos heróis da fé que não alcançaram as promessas, mas as viram de longe. Todos estes aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A Epístola de Tiago, escrita pelo meio-irmão de Jesus, que se tornou líder da Igreja de Jerusalém,
enfatiza os aspectos práticos da fé cristã. Frequentemente vista como contradizendo Paulo sobre justificação pela fé, na realidade complementa o ensino paulino, mostrando como a fé genuína se manifesta em obras. A fé sem as obras é morta, declara Tiago, não negando a justificação pela fé, mas insistindo que fé viva produz inevitavelmente frutos correspondentes. Abraão foi justificado pela fé, posição diante de Deus, mas esta fé foi aperfeiçoada pelas obras, demonstrada perante os homens. O controle da língua recebe atenção especial. Este pequeno membro pode incendiar todo o curso da natureza. A língua que bendiz a Deus não deveria amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Esta inconsistência revela falta de integridade espiritual. A verdadeira religião é definida em termos práticos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta definição contrasta com religiosidade formal que carece de compaixão ativa. As duas cartas de Pedro dirigem-se a cristãos dispersos, enfrentando perseguições crescentes. A perspectiva é pastoral, oferecendo esperança teológica e orientação prática para sofrer com dignidade cristã. 1 Pedro apresenta o sofrimento como meio de purificação espiritual. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A identidade dos cristãos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, estabelece base teológica para resistir pressões culturais de conformidade. Como estrangeiros e peregrinos neste mundo, os cristãos vivem segundo valores diferentes dos dominantes. 2 Pedro combate falsos mestres que negavam a segunda vinda de Cristo e promoviam libertinagem moral. A aparente demora na parousia não indica abandono divino, mas paciência. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. As 3 cartas de João abordam questões de comunhão cristã, discernimento doutrinário e hospitalidade evangélica. A perspectiva é familiar e íntima, refletindo décadas de experiência pastoral. 1 João estabelece testes para a comunhão genuína com Deus: andar na luz, confessar pecados, guardar mandamentos, amar os irmãos. A afirmação Deus é amor não é sentimentalismo vago, mas definição baseada no sacrifício de Cristo. Nisto está o amor, não em que nós houvéssemos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 2ª e 3ª João lidam com questões práticas de hospitalidade cristã. Falsos mestres não deveriam ser recebidos nas casas ou saudados, pois isto seria participação em suas obras más. Contudo, verdadeiros obreiros merecem apoio generoso. A breve carta de Judas, meio-irmão de Jesus, constitui advertência solene contra a apostasia. Homens ímpios se infiltraram na igreja, convertendo em dissolução a graça de nosso Deus e negando a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Os exemplos de juízo divino, anjos caídos, Sodoma e Gomorra, Israel no deserto, servem como advertências sobre as consequências da rebelião contra Deus. Os falsos mestres são descritos com metáforas vívidas: nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas.
a exortação final, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Oferece antídoto positivo contra influências corruptoras. As cartas apostólicas constituem o fundamento teológico sobre o qual toda a fé cristã se estabeleceu. Suas doutrinas sobre a natureza de Deus, a pessoa e obra de Cristo, a salvação pela graça, a vida cristã prática, a organização eclesiástica e a esperança escatológica moldaram não apenas a teologia cristã, mas a civilização ocidental como um todo. Estas cartas demonstram como verdades espirituais eternas se aplicam a situações históricas específicas. Os problemas enfrentados pelas igrejas primitivas, divisões sectárias, imoralidade, materialismo, falsos ensinos, perseguições repetem-se em cada época, tornando as soluções apostólicas perpetuamente relevantes. O equilíbrio entre graça e responsabilidade, fé e obras, liberdade e disciplina, individualismo e comunidade encontrado nestas cartas, continua orientando cristãos sinceros em sua busca por vida autenticamente cristã. As cartas apostólicas permanecem como guias práticos e autoridade doutrinária final para todos os que desejam andar como ele andou, em mundo que permanece hostil aos valores do reino de Deus. A literatura apocalíptica emerge das profundezas da experiência humana como um farol luminoso em tempos de trevas, revelando verdades eternas através de uma linguagem que transcende o ordinário e mergulha no extraordinário. Este gênero singular, que encontra sua expressão máxima no livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, representa muito mais do que simples predições sobre o futuro. É uma janela aberta para os mistérios divinos e o destino final da humanidade. A literatura apocalíptica não surge no vácuo histórico, mas nasce dos momentos mais críticos da experiência humana, quando comunidades inteiras enfrentam perseguição, exílio ou ameaças existenciais. Durante o período intertestamentário, aproximadamente entre 200 a.C. e 100 d.C., este gênero literário floresceu como resposta às crises políticas, religiosas e sociais que assolavam o povo judeu, e, posteriormente, as primeiras comunidades cristãs. O contexto histórico do Apocalipse de João, escrito provavelmente durante o reinado do imperador Domiciano, 81-96 d.C., revela uma comunidade cristã sob intensa pressão, a exigência do culto imperial, as perseguições localizadas e a marginalização social dos cristãos criaram um ambiente de tensão que demandava uma resposta teológica profunda. Neste cenário, a literatura apocalíptica oferecia não apenas consolação, mas uma reinterpretação radical da realidade presente, através da lente da soberania divina. A ilha de Patmos, onde João recebe suas visões, torna-se um símbolo paradoxal, um lugar de exílio que se transforma em portal para revelações celestiais. Esta transformação do sofrimento em revelação representa um dos temas centrais da literatura apocalíptica, a capacidade divina de trazer luz das trevas e esperança do desespero. As raízes da literatura apocalíptica podem ser traçadas até os profetas do Antigo Testamento, particularmente Ezequiel e Daniel, que introduziram elementos visionários e simbólicos que se tornariam característicos do gênero. O livro de Daniel, com suas visões das 4 bestas e do Filho do Homem, estabelece precedentes cruciais para a linguagem e imaginário apocalípticos posteriores. O Apocalipse de João
apresenta uma arquitetura literária complexa e sofisticada, organizando suas visões em uma sequência cuidadosamente planejada que conduz o leitor através de uma jornada espiritual transformadora. A obra inicia com cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, estabelecendo um fundamento pastoral antes de mergulhar nas visões proféticas mais dramáticas. A visão inaugural de Cristo glorificado, caminhando entre os candelabros dourados, estabelece o tom majestoso de toda a obra. Aqui, Jesus não aparece como o manso professor da Galileia, mas como o Senhor ressurreto e glorificado, com cabelos brancos como lã, olhos como chama de fogo e voz como o rugir de muitas águas. Esta transformação da imagem de Cristo reflete a perspectiva apocalíptica fundamental. A realidade presente deve ser compreendida à luz da realidade eterna. As cartas às 7 igrejas revelam a dimensão pastoral da literatura apocalíptica. Cada carta combina elogio, crítica e promessa, demonstrando que as visões escatológicas não são abstrações teológicas, mas têm implicações práticas imediatas para a vida comunitária. A igreja de Éfeso, que perdeu seu primeiro amor, a igreja de Esmirna, enfrentando perseguição, e a igreja de Laodiceia, caracterizada pela mornidão espiritual, representam desafios universais enfrentados pelas comunidades de fé através dos séculos. As visões subsequentes desdobram-se em ondas crescentes de intensidade. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças representam julgamentos divinos que não são meramente punitivos, mas purificadores. Cada série de 7 revela aspectos diferentes do plano divino para a história humana, culminando sempre em momentos de adoração celestial que interrompem o drama terrestre com perspectivas eternas. A figura central do Cordeiro que foi morto, mas que está de pé, representa uma das imagens mais poderosas e paradoxais de toda a literatura. Este Cordeiro, simultaneamente sacrificado e triunfante, encarna a teologia cristã fundamental, a vitória através da aparente derrota, o poder através da vulnerabilidade, a vida através da morte. O trono celestial, descrito nos capítulos 4 e 5, estabelece a perspectiva cósmica que permeia toda a obra. O ancião de dias, assentado no trono, rodeado pelos 24 anciãos e pelas 4 criaturas viventes, cria uma imagem de majestade e autoridade que contextualiza todos os eventos subsequentes. Esta visão do trono divino assegura aos leitores que, independentemente das turbulências terrestres, o universo permanece sob controle soberano. A linguagem apocalíptica funciona como um código sagrado que opera em múltiplas camadas de significado. Os números transcendem sua função matemática para tornarem-se portadores de verdades espirituais. O número 7, que aparece com frequência extraordinária no Apocalipse, simboliza a perfeição e completude divinas. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Esta repetição cria um ritmo que ressoa com a própria estrutura da criação divina. O número 12 e seus múltiplos evocam o povo de Deus em sua totalidade. 12 tribos, 12 apóstolos, 144 mil selados. Tender de 12, x12, xibril 1000. Esta numerologia não é superstição, mas uma linguagem teológica que comunica verdades sobre a natureza inclusiva e completa da redenção divina. O número 3,5, que aparece em várias formas: 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo,
representa períodos de tribulação limitada. Este número sugere que, embora o sofrimento seja real e intenso, é temporário e está sob controle divino. A quebra da perfeição, simbolizada pelo número 7, dividido pela metade, indica incompletude intencional. O mal nunca atinge sua expressão total. As cores no Apocalipse carregam significados profundos que transcendem a mera descrição visual. O branco simboliza pureza, vitória e santidade. As vestes dos redimidos, o cavalo do conquistador fiel, o trono do juiz eterno. O vermelho evoca tanto o derramamento de sangue quanto o poder imperial. O dragão vermelho, o cavalo da guerra, a besta escarlate. O preto representa julgamento, fome e morte, enquanto o amarelo pálido simboliza pestilência e destruição. Os metais preciosos, ouro, prata, bronze, não apenas indicam valor material, mas representam qualidades espirituais. O ouro simboliza divindade e pureza refinada pelo fogo. A prata representa redenção e purificação. O bronze evoca julgamento divino e resistência espiritual. Os animais simbólicos povoam as visões apocalípticas com significados ricos e complexos. O cordeiro representa Cristo em sua função sacrificial e redentora. O leão de Judá simboliza poder real e majestade. As 4 criaturas viventes, leão, touro, águia e ser humano, representam toda a criação em adoração constante ao Criador. Em contraste, a besta que emerge do mar simboliza poder político opressivo, enquanto a besta da terra representa autoridade religiosa corrupta. As visões apocalípticas sobre o fim dos tempos transcendem predições cronológicas para revelar verdades teológicas fundamentais sobre o destino da criação. O conceito de fim na literatura apocalíptica não significa cessação, mas consumação, o cumprimento do propósito divino para a história humana. A sequência escatológica, apresentada no Apocalipse, revela um drama cósmico onde forças espirituais batalham em dimensões que transcendem a experiência humana ordinária. A guerra no céu entre Miguel e o dragão representa conflitos que precedem e informam as lutas terrestres. Esta perspectiva cósmica oferece aos leitores uma compreensão mais ampla dos eventos históricos, situando suas experiências particulares dentro de um contexto universal. O dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, simboliza o poder satânico em sua plenitude maligna, mas sua derrota pelos anjos de Miguel demonstra a limitação fundamental do mal diante do poder divino. A queda do dragão do céu para a terra explica a intensificação do conflito espiritual na experiência humana, não como resultado do crescimento do mal, mas como consequência de sua expulsão das esferas celestiais. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, representa o povo de Deus através das eras, tanto Israel quanto a Igreja. Sua fuga para o deserto, onde é sustentada por 1260 dias, simboliza a proteção divina durante períodos de perseguição intensa. Esta imagem oferece esperança às comunidades que enfrentam opressão, assegurando que Deus preserva seu povo mesmo nos momentos mais sombrios. O julgamento divino aparece não como vingança arbitrária, mas como justiça restauradora que estabelece ordem cósmica. As pragas e catástrofes descritas no Apocalipse ecoam as pragas do Êxodo, sugerindo que Deus continua agindo na história para libertar seu povo da opressão. Esta continuidade entre Antigo e Novo Testamento revela a consistência do caráter divino através das eras.
a ressurreição dos mortos e o julgamento final representam o clímax da justiça divina, onde todas as injustiças da história são finalmente resolvidas. A imagem dos livros sendo abertos sugere que cada ação humana tem significado eterno, que nada se perde na memória divina e que tanto o bem quanto o mal receberão sua recompensa apropriada. O triunfo de Cristo na literatura apocalíptica não se manifesta através da força militar convencional, mas através de um poder paradoxal que transforma a derrota em vitória. A imagem do Cordeiro que conquista através do sacrifício desafia todas as expectativas humanas sobre poder e autoridade. A segunda vinda de Cristo, descrita como a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, apresenta-se não como conquista destrutiva, mas como restauração cósmica. O Cristo apocalíptico vem não para destruir a criação, mas para renová-la, estabelecendo novos céus e nova terra, onde justiça habita permanentemente. A descrição de Cristo cavalgando um cavalo branco, com olhos como chama de fogo e muitas coroas na cabeça, evoca imagens de conquistador vitorioso, mas sua arma é a palavra que sai de sua boca, simbolizando que sua vitória é conquistada através da verdade, não da violência. Esta subversão das expectativas militares revela a natureza única do reino de Cristo. A batalha final entre Cristo e as forças do mal não é descrita como conflito prolongado, mas como manifestação irresistível da autoridade divina. A palavra que sai da boca de Cristo torna-se espada que derrota todos os inimigos, simbolizando o poder da verdade divina sobre todas as mentiras e ilusões que corrompem a existência humana. O banquete das bodas do Cordeiro representa a celebração cósmica que marca a união final entre Cristo e sua igreja, simbolizada como noiva purificada e adornada. Esta imagem nupcial transforma relacionamentos humanos em metáforas para realidades espirituais, elevando o amor humano ao nível de sacramento divino. A prisão de Satanás por 1000 anos representa não apenas limitação temporal do mal, mas a demonstração definitiva da superioridade do bem sobre todas as forças destrutivas. Este período milenar simboliza a plenitude da paz e justiça que caracterizará o reino de Cristo, quando os mártires reinarão com ele e a primeira ressurreição se cumprirá. A descrição da Nova Jerusalém representa o clímax artístico e teológico do Apocalipse, pintando uma imagem de perfeição restaurada que transcende todas as limitações da experiência humana atual. Esta cidade celestial desce de Deus como noiva, adornada para seu esposo, simbolizando a união final entre divino e humano, entre céu e terra. As dimensões da cidade, 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, criam uma imagem de perfeição cúbica que ecoa o Santo dos Santos do Templo de Salomão, mas numa escala cósmica. Esta Nova Jerusalém não é simplesmente uma cidade, mas representa toda a criação transformada pela presença divina. Os materiais de construção da cidade, ouro puro como vidro transparente, fundamentos ornamentados com pedras preciosas, portas feitas de pérolas únicas. Não são descrições arquitetônicas literais, mas símbolos da suprema beleza e valor da comunidade redimida. Cada detalhe revela aspectos da glória divina refletida na humanidade restaurada. As 12 portas da cidade, cada uma guardada por um anjo e inscrita com o nome de uma das 12 tribos de Israel, demonstram que a redenção final
inclui a totalidade do povo de Deus através da história. Os 12 Fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, mostram que tanto antiga quanto nova aliança convergem na consumação escatológica. A ausência de templo na cidade celestial revela uma verdade profunda. Quando Deus habita completamente com seu povo, não há necessidade de estruturas mediadoras. A presença divina permeia toda a realidade, eliminando distinções entre sagrado e secular, entre adoração e vida cotidiana. O rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, representa a fonte inesgotável de vida espiritual que sustenta a existência eterna. Este rio ecoa tanto o rio do Éden quanto os rios que irrigavam o templo na visão de Ezequiel, conectando criação original, história redentiva e consumação final. A árvore da vida no centro da cidade conecta a consumação escatológica com as origens edênicas, revelando que o fim dos tempos não é novidade absoluta, mas restauração da intenção criacional original. As folhas da árvore para a cura das nações sugerem que, mesmo na perfeição consumada, o processo de restauração continua dinamicamente. A ausência de noite na cidade celestial simboliza mais do que iluminação perpétua. Representa a eliminação de todas as formas de trevas, ignorância, medo, mal, sofrimento. A glória de Deus e a luz do Cordeiro substituem sol e lua, indicando que a fonte última de toda a iluminação é divina. A literatura apocalíptica, particularmente o Apocalipse de João, exerceu influência profunda e duradoura sobre a cultura ocidental, inspirando não apenas teologia e espiritualidade, mas também arte, literatura, música e expressões culturais diversas. Esta influência transcende fronteiras denominacionais e até religiosas, penetrando no imaginário coletivo como fonte de imagens poderosas sobre destino, julgamento, esperança e renovação. Na arte medieval, as visões apocalípticas inspiraram alguns dos trabalhos mais impressionantes da cristandade. Os tímpanos das catedrais góticas frequentemente retratam o Cristo em majestade, rodeado pelas 4 criaturas viventes, enquanto manuscritos iluminados como o Beato de Liébana apresentam interpretações visuais elaboradas das visões de João. O juízo final de Michelangelo na Capela Sistina representa uma das expressões artísticas mais poderosas da visão apocalíptica, combinando terror e esperança numa composição que captura a grandiosidade do julgamento divino. A obra demonstra como artistas renascentistas integraram temas apocalípticos com estética clássica, criando sínteses únicas entre tradição cristã e humanismo. A literatura moderna continua bebendo desta fonte apocalíptica, desde as obras de Dante Alighieri até autores contemporâneos que exploram temas escatológicos. A Divina Comédia de Dante representa talvez a mais elaborada interpretação poética da visão apocalíptica, transformando julgamento e redenção em jornada épica através dos reinos do além. Compositores como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Giuseppe Verdi criaram obras musicais monumentais inspiradas em temas apocalípticos. O Messias de Händel e o Requiem de Verdi demonstram como a música pode expressar dimensões emocionais e espirituais das visões escatológicas que transcendem expressão verbal, a linguagem e imagens. Apocalípticas tornaram-se parte integral do vocabulário cultural ocidental, fornecendo metáforas para crises históricas, transformações sociais e aspirações utópicas. Expressões como Cavaleiros do Apocalipse, Armagedon
e novo céu e nova terra permearam o discurso público, demonstrando a penetração cultural profunda desta literatura. A interpretação da literatura apocalíptica tem variado significativamente através da história cristã, refletindo diferentes contextos históricos, preocupações teológicas e metodologias hermenêuticas. Essas variações interpretativas não representam apenas debates acadêmicos, mas revelam como diferentes comunidades encontraram esperança e orientação. Nestas visões proféticas, a interpretação preterista vê muitas das profecias apocalípticas como já cumpridas nos eventos do primeiro século, particularmente na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Esta perspectiva enfatiza o contexto histórico imediato da obra e sua relevância para as comunidades cristãs primitivas, enfrentando perseguição romana. Eruditos como John Lightfoot e John Stuart Mill defenderam esta abordagem, argumentando que as visões de João referem-se primariamente aos eventos de sua própria época. A interpretação futurista mantém que a maioria das visões apocalípticas aguarda cumprimento futuro, frequentemente associado com a segunda vinda de Cristo. Esta abordagem tem inspirado movimentos milenaristas através da história e continua influenciando escatologia evangelical contemporânea. Desde os primeiros padres da Igreja até teólogos modernos como John Nelson Darby e Hal Lindsey, esta perspectiva tem mantido expectativa vívida da iminente consumação escatológica. A interpretação idealista ou simbólica vê as visões apocalípticas como representações timeless do conflito entre bem e mal, aplicáveis a todas as épocas da história cristã. Esta perspectiva enfatiza as verdades espirituais universais comunicadas através da linguagem simbólica. Agostinho de Hipona influenciou profundamente esta abordagem, interpretando o milênio como o período presente da história da Igreja. A interpretação historicista procura identificar cumprimentos das profecias apocalípticas ao longo da história cristã, vendo no Apocalipse um esboço profético dos principais eventos da era cristã. Esta perspectiva foi popular durante a Reforma Protestante, quando reformadores como Martim Lutero identificaram o Papa com o Anticristo e Roma com Babilônia. Em nossa época caracterizada por incertezas globais, crises ambientais, conflitos internacionais e transformações sociais aceleradas, a literatura apocalíptica oferece recursos únicos para compreensão e esperança. As visões de João sobre renovação cósmica falam diretamente às preocupações contemporâneas sobre sustentabilidade e futuro planetário. Crítica apocalíptica ao poder imperial ressoa com questões contemporâneas sobre justiça social, distribuição de recursos e responsabilidade política. A imagem da Babilônia como sistema econômico opressivo oferece perspectivas proféticas sobre capitalismo global e suas consequências humanas e ambientais. A descrição dos mercadores da terra lamentando a queda de Babilônia, porque ninguém mais compra suas mercadorias, ecoa preocupações modernas sobre consumismo e materialismo. As pragas apocalípticas ganham nova relevância no contexto de pandemias globais, mudanças climáticas e desastres naturais crescentes. A literatura apocalíptica oferece framework teológico para compreender catástrofes naturais não como punições divinas arbitrárias, mas como sinais de um mundo em transição rumo à renovação final. A promessa de novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte, oferece esperança radical em face de sofrimento pessoal e coletivo. Esta esperança não é escapista, mas transformadora, inspirando ação compassiva no presente.
enquanto antecipa a consumação futura, a visão apocalíptica de todas as nações e tribos adorando juntas diante do trono divino, fala poderosamente. Há uma era de diversidade cultural crescente e tensões interétnicas. A unidade final da humanidade redimida oferece modelo inspirador para relacionamentos interraciais e cooperação internacional. A literatura apocalíptica continua servindo sua função original: fortalecer comunidades de fé em tempos de crise, oferecendo perspectiva eterna sobre circunstâncias temporais e mantendo viva a esperança de que a história humana tem destino glorioso sob a soberania divina. O triunfo final de Cristo permanece como promessa central, que ilumina o presente e orienta o futuro, revelando que o amor sacrificial representa a força mais poderosa do universo.